Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, sexta-feira, dia 20 de abril de 2018, 17 horas e 20 minutos. Começamos o programa Radar, onde eu falo da Bolsa de Xangai, índice DAX, bolsas americanas, EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Sempre falo dos pedidos que o pessoal deixa na área de comentários do YouTube e os ativos fixos, que são Petro, Vale Bancos, Petróleo e Bova11. E sempre dois destaques do pregão. Quem quiser receber o informe gratuito Cenário, que eu mando todos os dias perto do horário de abertura da Bolsa, é só deixar nome e e-mail, recebe a partir do pregão seguinte. E para quem assiste aqui o programa, pessoal, veja a área de comentários como a gente tem uma interação. Sempre tem perguntas, colocações, dúvidas e a gente interage ali. Participe. Se possível, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o pessoal que você conhece, que gosta da Bolsa, e se inscreva no canal. Ok? Nós vamos começar, como de costume, pelas criptomoedas. Hoje mais um pregão de alta. Um movimento mais ou menos previsível dentro dos estudos que a gente tem acompanhado. E vamos lá ao Bitcoin primeiro. Pessoal, o Bitcoin, desde que ele rompeu esta linha de tendência de baixa nos 7 mil dólares, a situação fica favorável para a compra. Ao romper a região de 7.800 dólares, ele projetava um teste de 9 mil dólares e acho que é para lá que ele caminha, simples assim. 9 mil dólares também é uma região de topo aqui que gerou uma queda, a queda mais recente, né? E se esticar, por exemplo, até 9.180, 9.200 não seria uma grande surpresa, mas o alvo realmente são 9 mil dólares. Tem o Ethereum aqui que subiu bem também. O Ethereum, né, dos famosos tokens. Quando ele fez o fundo duplo e ele rompeu a região entre 415 e 420 dólares, nós já apontamos a busca por esse fundo aqui no 575, né? Existia um espaço livre aqui. E no meio do caminho teria esta LTB e também a LTA que une os fundos desde setembro do ano passado. Ele fez a movimentação, cumpriu o objetivo e agora vamos observar se ele consegue ter consistência e continuar a escalada. Então o 575, a própria LTA e a LTB agora são suporte junto com as médias. Ok, o Ripple hoje disparou. Nós tínhamos comentado também que acima de 5,9 o alvo era 90, ele rompeu 5,9 que era esse fundo. Aí foi galgando degraus, né? O 66 ficou acima das médias e veio buscar 90 centavos, que é um alvo que a gente já projetou há vários dias atrás. Está bem pertinho ali colado, deve tocar essa região. E o Bitcoin Cash, que é a cripto que estava com o gráfico mais bonito, como dizem os entendidos por aí, né? Que o gráfico tá bonito, geralmente quando eles entendem que é compra, né? Então fez assim aqui um fundo arredondado, acima do 764 projetava o teste dessa linha de tendência. Ao romper a linha, a projeção fica no topo anterior em 1.073 dólares, ele atingiu, tem um outro topo aqui, 1.140, que ele pode atingir também, né? Chegou a bater a máxima hoje 1.129, tem esse topo aqui agora, é resistência. Então, ponta compradora no comando nas criptomoedas. Para a semana que vem, pessoal, acho que a gente vai ficar de olho na corrida eleitoral para presidente aqui nas pesquisas, desdobramentos, fusões, aquisições, como diriam os analistas fundamentalistas. É uma brincadeira, né? Candidato que apoia qual, se um é vice do outro, que chapa que vai apoiar qual, onde que essa chapa apoia no Nordeste, no Sul. É a composição da corrida presidencial. Eu estava conversando com um amigo ontem num jantar. Nós temos 13 pré-candidatos relevantes, né? Dentre eles ali, mais à esquerda, Ciro Gomes, Manuela Dávila, o próprio ex-presidente Lula. Nós temos uma candidatura de extrema-direita, Jair Bolsonaro. E entre o centro, pendendo para a direita ou para a esquerda, várias, né? Flávio Rocha, João Amoedo, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, né? Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, quer dizer, muito parecido com a corrida de 89, então isso daí deve deixar a Bolsa
bastante movimentada daqui em diante. Ok? Então, falando um pouco da Bolsa de Xangai, né, a gente teve novamente na China uma sessão baixista, que era a projeção que nós fizemos no estudo do radar de ontem. Para o pregão de domingo, eu acho que vai ter queda de novo, até refletindo a queda das bolsas americanas de hoje, né? Essa região de fundo, número 1, perto de 3.060 pontos é suporte. A mínima da semana um pouco abaixo a 3.040 também. E depois vai ter suporte aqui aproximadamente a 3.020. Né, entre 3.020 e 3.010 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4 suportes. Eles podem ser testados ao longo da semana. Eu acho que a bolsa chinesa continua em queda. Eu gosto de ver aqui em geral. Nas bolsas da Europa, o índice FTSE fechou na máxima. Vamos dar uma olhada nele. A Alemanha em queda, o restante bem lateral das bolsas expressivas. O índice DAX é isso aí, né, pessoal? Ele tem algumas resistências no caminho, né? Ele sentiu justamente essa região próxima de 12.600 pontos. Ele deixou um candle aqui que significa a correção pelo menos até a média, então ele deve descer até a média na semana que vem. Lembrando que ele tem alguns suportes no caminho aqui, mas eu acho que ele deve realmente buscar a média. Essa é a minha leitura, sem ficar em cima do muro, fazendo leitura aí de gráfico, né? Vai aqui, vem ali, vai aqui e dispara para isso. Daí a gente até comenta também, mas tem que expressar aqui a opinião. No caso do índice FTSE, tem um ombro cabeça a ombro invertido. Por causa do Brexit, muitas vezes a Bolsa de Londres descola mesmo, pessoal. Enquanto ela estiver acima da região de 7.328, 7.330, ela tende a subir porque ela está sob efeito de uma figura de alta e acima desse fundo anterior, né? Então tem o fundo anterior como resistência, tem essa shooting star, então rompeu. Eu não sei se ela conseguiria sustentar com as outras bolsas caindo, mas como lá não tem direção única, é uma hipótese, sim, um cenário bastante factível, digamos assim. Falando agora, vamos dar uma olhada nos gráficos do petróleo, das bolsas norte-americanas também, né? A temporada de balanços aqui no Brasil já começou com a VEG essa semana. Nos Estados Unidos já vinha de alguns dias, né? Então, para a semana que vem, temporada de balanços, além da corrida presidencial vai ter peso, sempre as commodities, né? Metais, petróleo, né? Essa história da Síria também, que se falou pouco no miolo da semana, mas pode voltar à tona. Mas parece que arrefeceu. E a história dos Estados Unidos com a China também. No caso do EWZ, pessoal, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, queda de 1% hoje. Ela desenha um canal de baixa. Na semana teve alta, uma semana bem altista. Só que o desenho do EWZ aqui é um desenho de queda, média apontando para baixo, média sobre os preços. A mínima e a máxima de hoje bem mais baixas que a de ontem, então esse gap aqui na minha visão deve ser preenchido, a gente deve ter um novo teste dessa LTA na semana que vem. Falando do WTI, que é o crude oil, né, o óleo negro, petróleo negociado em Nova York, uma movimentação complexa, né? Nós temos uma região de resistência aqui, o ponto mais alto, 6663, eu acho que ele vai ser testado, talvez venha aqui no ponto mais recente, 6652, que é colado, né? Para o petróleo não é nada. E eu acho que é isso, é uma estrela cadente, é um sinal de topo, eu acredito numa queda no mínimo aqui até a região de 65 e 58, que é este fundo, ok? Então hoje caiu, mas caiu bem pouco, né? Então, mas esse sinal eu acho que ele vai ser desenvolvido ainda como estrela cadente. Falando do Dow Jones, a bolsa das 30 maiores empresas americanas, nós acertamos a leitura da formação do topo na quarta-feira, né, projetando 2 pregões de queda, que foram ontem e hoje, então até aí ok. Pelo fato de ter fechado
este gap e finalizar os negócios abaixo desse topo, a 24.622, eu acredito que nós tenhamos mais queda, né? Com teste no mínimo dessa LTB, que foi rompida. Acho que vai ter um pullback aqui. Você fala, professor, mas fechou em cima da média, a média é suporte. Mas pelo desenho, vindo de um movimento mais forte de queda, com esse desenho aqui, eu acho que vai ter pullback na LTB, mas é mais uma opinião pessoal, assim, poderia sim segurar na média, e principalmente por ter fechado abaixo desse topo, ok? Aí tem o índice Nasdaq, queda também, né? Nós projetávamos o fechamento desse gap, ele ocorreu hoje com busca da média, até aí tudo certo, acertamos o movimento. Quando você tem uma forte alta, como ocorreu no índice Nasdaq, seguido por uma correção, você pode estar simplesmente fazendo uma correção para formar um pivô. Não acredito nesse cenário. Um dos motivos que me faz pensar assim é que eu acompanhei hoje durante o dia todo os títulos da dívida do governo americano e os títulos de 10 anos ficaram batendo máxima atrás de máxima. Então, eu acredito em mais alguns dias de queda, talvez até a região de 7.100 pelo menos. Mais um dia ou dois. Aí o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, também nós projetamos o fechamento do gap, ocorreu. Este candle, pessoal, ele é uma estrela da noite, quando tem isolamento de corpo em relação ao que vem anterior, que é verde, o posterior vermelho. Me chama a atenção essa barra de hoje, é uma Marubozu. Apesar de estar na média de 21, eu acredito em mais queda, talvez a 2.640, ou até este fundo aqui, a 2647, ok? Então essa é a minha visão, criptomoedas, DAX, Xangai, bolsas americanas, EWZ e petróleo, 11 ativos estudados. Vamos partir agora para o mercado doméstico propriamente dito. Falar de Ibovespa, a gente sempre faz aquela leitura envolvendo o gráfico semanal na sexta-feira, né? Então vamos ver o que a gente vê ali. O semanal, pessoal, tem uma LTB bem definida, reforçada aí em azul, marinho. No semanal, houve rompimento dessa linha, isso é muito interessante. Se eu trouxer aqui para o diário, eu consigo ver melhor. Os dois últimos candles ficaram acima da linha. Mas não é aquele rompimento assim, porque nas últimas duas sessões teve queda de volume. E a região de 86.200 fez papel de resistência de novo. Ok? Aí voltando aqui para o semanal, existe um padrão onde o mercado ele tanto busca a média de 21 como ele trabalha um pouquinho abaixo para depois subir. Com base nisso, o mercado ficou devendo ainda o teste da média de 21. Mas se a gente pegar desde o ano passado, geralmente a linha de baixo do canal é testada. Então vamos ver. Se ela não for, nem a média nem a linha do canal, seria algo novo aqui. Mas eu continuo acreditando que será. Ok? Só que o mercado está de lado, essa é a grande verdade, desde meados de março, né? Aquele movimento de congestão continua. A gente pode circular dessa forma agora, então, sem novidades. Né? Esse cenário é tão ruim? Pessoal, não. Nós montamos, por exemplo, uma carteira na imersão, 3 ativos dispararam. Na verdade, 3 não, 4 ativos dispararam já. Eu não vou falar quais são, porque o pessoal pagou pelo curso, né? Mas nós montamos uma carteira com 10 ações, 4 dispararam. 3 estão ali com leve lucro, 2 no 0 a 0 e uma está dando um leve prejuízo entre terça e quarta-feira. Então tem que tentar peneirar os papéis, mas no Ibov, no índice especificamente, é movimento lateral. Né? Então não tem uma definição ainda, as bandas de Bollinger continuam justapostas. A semana começou baixista, recuperou. E na semana, foi uma semana de vitória dos compradores. O último negócio na sexta-feira passada, 84,334 e hoje 85,334.
550, quase 2%. 2% não, né? 1,5% praticamente de alta, deu 1.200 pontos. Aproximadamente, mais ou menos o que os vendidos ganharam na outra semana. Se a gente observar o BAVA11, a gente vê como o mercado está enrolado. Existia um triângulo, rompeu para baixo, segurou nos R$80, rompeu para cima, segurou no 83. Então, movimento lateral. O que me chama a atenção, pessoal, que me leva a crer, dois fatores que a gente vai ter um início de semana baixista. O volume desta alta foi muito baixo, ó. Olha o volume de hoje e o volume de ontem, né? Não tem muita gente disposta a comprar nesse patamar e tem esse gap aberto. Como ele não foi acompanhado de forte volume, dá a impressão que ele vai ser um gap diário e vai ser preenchido. Então essa é a visão que eu tenho olhando o BOVA. Olhando o índice futuro, os comprados estão vencendo essa semana, né? O último negócio, pegando com base o perpétuo, agora mudou para o M, teria sido 84.840, então tá 1.500 pontos, tomando como base esse valor de alta, mas respeitando também a linha de cima aqui da cunha. Então, teoricamente, respeitando a de cima da cunha, o mercado viria para baixo, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, um gráfico intraday e colocar uns 60 minutos, né? Eu tenho essa mesma região derrubando o mercado desde meados de março também. E aparentemente a gente tem um canal de baixa, que o mercado está tentando sair do canal, mas tem um jeitão aqui de um canal de baixa também. Ok? Aí vem do dólar, olhando o dólar na semana, né? Semana passada fechou a 3.428, agora a 3.413, é uma semana baixista, né? Eu acho que esse dólar vai encostar nessa LTA e aqui ele fica interessante. Ele está as últimas 3 sessões com uma oscilação bem... Na verdade, as últimas 2, né? Uma oscilação bem travada, e hoje resolveu subir aqui 0,71, se apoiando aqui no 3.999 como mínima, né? Então, e como tá rompendo, tá para romper aqui a máxima de ontem, né? Isso daqui favorece levemente a compra, mas nada que seja uma compra tão clara assim também no dólar. Ele tinha sinal de topo no intraday, de um topo duplo, veio aqui perto de testar, rateou, e aí isso daqui torna a leitura complexa. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes com baixo volume. Então, quer dizer, o mercado, os benchmarks, o Ibovespa, o índice, o próprio BOVA e o dólar estão complicados. Daí tem que tentar partir para o mercado de ações e ver as oportunidades que nós temos aí. Ok? Eu vou falar dos destaques do pregão, depois eu faço 10 ativos do YouTube em comemoração aos 10 mil inscritos, né? Um dos destaques eu vou falar de Via Varejo, subindo 4,49, e voltar em Embraer, que eu abordei ontem, ok? No caso aqui, pessoal, da Via Varejo, o setor de varejo como um todo está em alta, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, em Miglu 3, você vê que vai devagar e sempre, mas está subindo. Se eu pegar, por exemplo, BTOW3, né? Você vê que uma alta e alta com volume. Olha que diferença aqui, né? De quando sobe com volume o ativo, né? Então toca a LTA, dispara, né? E Via Varejo é a mesma coisa, né? Vevar 11, né? Você vê que a ação, ela tinha aqui uma cunha, ela rompeu para cima, mostrando a força, e nesses recuos são oportunidades, né? Toda vez que ela toca a linha, é a oportunidade de entrar, e você vê que sobe com picos de volume. Então isso é... Onde é que você bota o stop aqui? 31,19, ou até nesse último topo, ó, 31,75. Então dá para preservar o lucro, a ação vai subindo e você vai acompanhando com cuidado de não devolver. Então tá rompendo aqui uma região de máxima, muita força, compradores no comando. Queda de juros, pessoal, geralmente varejo decola. Em mercados altistas, né, que marcaram épocas, varejo é necessariamente
um dos destaques, ok? Pessoal, falar de Embraer, eu comentei ontem que ela tinha um cenário meio estranho aqui, né? E que eu acreditava num teste aqui dessa LTA. Hoje saiu o negócio dela com a Boeing, reforçando aí o negócio. Ela subiu muito forte, mas devolveu. Que sinal que é esse aqui? É uma estrela cadente, é um sinal de queda. Então, assim, quando tem eventos binários no papel, tudo pode acontecer. Vídeo que aconteceu com o Marfrig há alguns pregões atrás. Mas esse sinal, apesar de ser um pregão de alta e de ela ter subido mais, ela devolveu boa parte da alta no intraday e deixou longa sombra superior com volume. É um sinal de queda. Se eu tivesse ação, novamente, eu venderia. E se eu não tivesse vendido ontem, venderia mais alto. Eu não acho que é compra na ação. Sendo bem sincero com esse sinal. Agora, tem quem está comprado, eu colocaria stop abaixo de 23,38. Se eu pegasse mesmo no intraday ali, eu cairia fora. E vida que segue. Ok? Agora vamos fazer os pedidos do YouTube. Hoje 10 ações em comemoração aos 5 mil inscritos no canal. Então vamos lá. Falar primeiro de um fundo imobiliário que o pessoal pediu aqui. FIG S11 é bom, pessoal, que fundos não são tão conhecidos, né? E o pessoal olhando aqui consegue aprender. Pessoal, os fundos em geral estão em franca tendência de alta. Geralmente eles pagam mensalmente uma cota, por lei, 95% dos lucros. Alguns pagam semestral, que é o que a lei exige, mas muito optam por fazer mensal. Você tem a valorização da cota. Esse aqui, por exemplo, está interessante, tendência de alta. Como os fundamentos estão bons, ele deve seguir dessa forma. Os recuos até a média de 21 costumam ser oportunidades, né? Falar de Qualicorp, que o pessoal pediu também. Coal 3. Qualicorp é aquela história, pessoal, tendência de baixa secundária e primária de médio e curto prazo. Quando teve esse gap, aparentemente foi um gap de corte ou gap de fuga. Não é aquele famoso gap de área que fecha rapidamente, ela não tem expectativa nesse momento. Né? O IPO da Notre Dame foi muito bom, não sei como é que isso vai impactar. Começa a negociar na segunda, mas aí não tem ação, tá repousando ali contemplativa, não tem nada que diga, por exemplo, que ela vai acelerar para baixo, mas não tem nenhum sinal ali que anima para compra também. Ok? Em seguida vamos falar de Mills 3. Mills é uma ação que tem baixa liquidez, pessoal. Eu estou de olho há algum tempo. O que eu posso dizer? Ela veio numa região de suporte, consolidou um fundo aqui e está subindo. Neste momento eu diria o seguinte, acima de 3,73 nós temos um pivô de alta e ela tem potencial para subir talvez a 4,50, 4,60 por aqui. Quem está comprado, coloca o stop abaixo do pivô, 3,73, bateu stop, a vida que segue. Essa aqui é a minha visão para Mills. Ok? Então Qualicorp já foi, Mills já foi. O pessoal pediu STBP3, que é a quarta ação. Eu nunca me lembro qual é esse papel. Santos Brasil. Santos Brasil, nós pegamos momentos, né, de estudo desse papel. Isso aqui, pessoal, é um típico topo triplo, sinal forte de queda. Para quem era mais teimoso, no bom sentido, o stop ficava em 3,75. Nesse caso, como o ativo é mais tranquilo, só pode usar fechamento, teria estopado aqui perto de 3,60 e alguma coisa, 3,70. As médias, além de perder esse topo, se cruzaram para baixo nesse dia, né, no dia 14/3. Ela tinha uma LTA, perdeu e a tendência de baixa. Esse que é o desenho
da ação aí, tem suporte nos 3, mas eu entrei no IPO dessa empresa muitos anos atrás, eu me lembro até hoje. Ok? Aí tem Gol 4, o quinto ativo dos pedidos do pessoal. A Gol tem este candle que a tempestade à vista teria que ter aberto aqui em cima, mas não deixa de ter um efeito parecido. Teria que ter fechado um pouco mais dentro dessa barra aqui, desse Marubozu. Mas é por candle um sinal de baixa e aparentemente está desenhando um ombro cabeça a ombro aqui. Então eu não compraria a ação e se tivesse, colocaria o stop abaixo dos 20. Seria a minha leitura para ela. Ok? Aí, sexto e sétimo ativo, Pomo 4 e JBS. Então, Pomo 4 é Marco Polo, né? Ele esteve presente, inclusive, na carteira da última imersão. Pessoal, Marco Polo é o seguinte, ela tem 3 motivos que podem levar o investidor a comprar. Cruzamento de médias para cima, 1, está cruzada. Número 2, rompimento de 406, não aconteceu. Número 3, rompimento dessa linha de tendência do triângulo. Para quem é mais ousado, poderia pensar em comprar metade, rompeu 4,6, completa o lote. É uma hipótese, um estudo possível aí, interessante. E falando de JBS, que é a sétima ação, JBS é aquela história, eu não pretendo operar esse papel tão cedo, eu fiquei meses nela para ganhar 13%, mas cheguei a estar em situação adversa, a gente manejou bem, mostrando, pessoal, que a nossa metodologia não é só para o céu de brigadeiro, mas é no momento adverso, quando o mar está revolto também, né? Aí que você conhece o bom capitão, que nem jogador de futebol frutinha, né? Quando está tudo certo, ele joga bem, no momento de pressão ele amarela, o método nosso, a gente não amarela em momento nenhum, né? Tanto no momento quando está tudo tranquilo, que a gente passa meses ganhando quando tem alguma adversidade também. Então essa ação, ó, ela tem uma região de topo bem delimitada, está fazendo um movimento lateral, enfim, não vejo nada interessante no ativo, sendo bem sincero. Particularmente não vejo nada mais interessante aí. Falando de Ecor 3... ela veio numa região de fundo, né? Respeitou, fez um fundo duplo e está indo embora. Esse gap ainda não tem o total. Deixa eu ver se ele foi fechado aqui. 9,15, 9,16 não foi. Pode ser que seja de fuga, tá indo. Na semana, se a gente pegar, por exemplo, fechamento do dia 13 para hoje, 9,25, 9,73. Belo fechamento, tá indo aí devagar e sempre. Ok? Uma outra ação que o pessoal pediu foi Velid 3. Velid 3 tem uma LTA, uma figura que sugere alguma simetria aqui acima de R$18. Tem esse topo e esse fundo, favorece a ponta compradora. E por fim, a Ambev. Aí eu vou falar da JHSF também, que o pessoal pediu de novo, para ver como é que ela fechou na semana. Pessoal, a Ambev é uma ação de baixa volatilidade histórica, 1,21. Uma vez eu falei que eu tinha operado na Ambev, algumas vezes a gente saía no 0 a 0 dela, né, e trocava de papel, que ela estava pau a pau ali com a renda fixa. É aquela ação de guarda, né? Passa muito tempo lateral, se movimenta lentamente. O movimento é de alta, ela está fazendo uma correção dentro de uma tendência de alta. Eu consigo, inclusive, traçar uma LTA secundária aqui, né? Então, uma ação de guarda. Eu acho que quem pensa em longuíssimo prazo é sempre válida. E é isso. Se movimenta dessa forma e tende... As quedas acabam sendo oportunidades, mas não tá longe de ser um ativo que me interessa no momento como esse, que na minha visão é de rara oportunidade. E antes de Petro Vale Bancos, falar de JHSF.
essa semana passada, ela fechou a 1,51, fechou agora a 1,62, é uma alta relevante. Sinal de fundo duplo, respeitou as médias como suporte, favorece a ponta compradora. Falar de Petro Vale Bancos. A Petrobras teve uma semana fantástica, o volume nos últimos 3 dias muito forte, né? Acompanhando aí o petróleo, mesmo o petróleo tendo ficado de lado hoje. Se a gente pegar a rentabilidade na semana, tomando como base a semana passada que fechou a 21,20, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, 22,37 por 21,20, a gente está falando em 5,5% de rentabilidade. Isso é muito bom. E ela rompeu médias, esse gap pode ser de fuga, enfim, acima de 21,85 é alto, aquilo que eu tinha dito já no início da semana, e aqui segue. Se eu tivesse ação, eu colocaria stop abaixo do 22,20, que é essa máxima aqui, ó, deste dia. Ok? Seria o meu modus operandi em fechamento, no caso deste ativo. Falando de Vale. Vale é um monstro, né? O fechamento da semana passada, 44,98. Ela acompanhou aí os metais, né? Que tiveram uma semana favorável. 44,98. Sempre bom fazer esse pente. Subiu 5,89. Forte alta também. Deixou esses gaps aqui, serão referências somente se ela perder 47,15. Então, por exemplo, eu estou comprado em Vale, ou quero trabalhar short, 47,15 é a minha base, ok? Ela costuma fazer movimentos de volta à média de 21, então eu colocaria o meu stop aqui, deixaria até uma ordem válida até executar, cancelou, executou a ordem, stop que passa de um dia para o outro, né? Colocaria o meu lucro no bolso tranquilo. É assim que se opera, pessoal. Rédeas na mão, controle da situação, tendo um plano. Banco do Brasil, a gente pegar o fechamento do dia 13, que foi o Marobuzu, 37,64, 37,62, mais lateral que isso, só se não tivesse tido pregões, né? Ela veio no alvo que nós tínhamos projetado para curto prazo, desde aqui de cima. Nós projetávamos 37, que é essa base de uma simetria aqui, né? Se a gente espelhar o lado esquerdo para o direito, região de topo de outubro e fundo de fevereiro, ela tocou, deu um sinal aqui de um arame de fundo, que não me convence muito, fechou a semana lateral, na minha opinião, o viés baixista permanece, porque há um movimento prévio. Falando de Bradesco, BBDC4, se a gente pegar o fechamento do dia 13, 34, hoje 34,26, praticamente lateral também. Veio no alvo que nós projetamos em 33,26, ou até essa região aqui um pouco abaixo, 33,10, que foi topo também de outubro e fundo de fevereiro, cumpriu o objetivo que a gente tinha projetado, deu um sinal de fundo, mas não é um fundo que me convence. Para mim a gente vai ter um repique até a média e um reteste, como diria o poeta, deste fundo perto de 33. Agora, pessoal, o gráfico é gráfico, rompeu 34,94, pivô de alta, esquece a baixa, a ação vai para cima. Aí falando de Itube, para finalizar, o último ativo, Itube 4, Itaú Unibanco. O fechamento de sexta-feira 50,44, de hoje 50,89, uma leve alta, né, de menos de 1%. Fechamento sobre as médias não chegou a tocar essa região que a gente acreditava aqui, ó, de 49,44, ela veio perto, 49,62, totalmente lateral, embolada, encrespada aqui sem definição. É o movimento de Bovespa, né? Ela é o ativo com maior força aí. Vamos dar uma olhada no índice futuro, como é que ele está. Mais ou menos no patamar que a gente viu. Ontem, pessoal, o fechamento, eu vou fazer questão de ver aqui. Ontem o ajuste do índice futuro foi muito lateral. Eu tinha até comentado que ia dar alguma coisa entre 30 a 40 pontos, deu menos, deu 20 pontos de ajuste positivo para os comprados. E hoje
O ajuste de ontem foi 86,486, deve dar aqui uns 120, 130 pontos para os vendidos. Então, briga de foice ali. Segunda que vem tem mais. Então é isso aí. Quem puder deixar o like, compartilhar o vídeo, utilizar a área de comentários para interagir, fico muito grato. Nas suas redes sociais aí, pessoal. E no caso dos informes cenários, só botar nome e e-mail no nosso site. A aula gratuita voltou também sobre gerenciamento de capital, estratégias, algumas técnicas do método, qualidade cristalina de som e imagem. A gente fez recentemente aí o Masterclass e a gente vai preparar uma iniciativa para maio também. Mais um conteúdo educacional. Ok? Saúde e paz a todos, muito sucesso. Meu palpite para o jogo de domingo, Corinthians 1, Paraná 0, ok? Para o pessoal da Bahia aí, Corinthians e vitória na Copa do Brasil, pessoal, estamos juntos aí e um forte abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!